você rapidamente consegue aprender a trabalhar com robótica utilizando o sistema do Robot Studio. Algumas faculdades já estão trabalhando, já utilizando principalmente nos Estados Unidos. Ele tem sido também bem interessante para você ensinar engenheiros e a parte da robótica a utilizar a programação robótica, né? Ao invés de, por exemplo, o engenheiro, normalmente ele não sabe programar, ele não tem a intenção de programar. Ele está preocupado com sistemas eletrônicos, montar o sistema eletrônico, montar o sensor, fazer o sensor funcionar. O Robotic Studio ele é bem interessante para você aprender a integrar os sistemas, né? Então, existem kits de robótica que vocês devem utilizar alguns aqui na faculdade, que eles são feitos para você fazer o sistema, criar os sensores, os dispositivos, integrar e fazer os sensores funcionar. O Robotic Studio ele não veio substituir esses kits, que nem você vai montar um sensor de presença, né? Ele não está aqui para substituir o seu sensor de presença. Ele está aqui para fazer integração. Uma vez que você pega um sensor pronto, como esse aqui, esse sensorzinho. Aqui ele tem. Esse aqui é um sensor de cor, que é só essa parte aqui de cima. É um sensorzinho que ele tem. Quem está mais perto enxergando tem três LEDzinhos. Ele enxerga a cor vermelho, verde e amarelo. São as três cores primárias. Ele tem aqui vermelho, verde e azul, as três cores primárias. Tem um sensor de três cores primárias que quem conhece eletrônica saberia como fazer isso aqui, não é muito difícil. O objetivo do Robotic Studio é trabalhar com o sensor pronto. Uma vez que você tem um sensor, que você montou ele em uma outra plataforma, você utiliza ele para integrar os vários sensores. Ou seja, ele é uma ferramenta de montagem de robô. Ele não está para você construir cada um dos itens isoladamente. Você constrói os itens das suas plataformas separadas e utiliza ele para fazer a integração. Para você integrar os sistemas, não tem muito segredo. Você manda sinal de uma porta e escreve em outra porta a ação que deve ser feita. Basicamente, o trabalho do Robotic Studio é fazer essa integração. Bom, nos últimos anos, o que a Microsoft aprendeu trabalhando com o Robotic Studio, né? Bom, primeiro passo, você trabalhar com robótica é muito legal, é muito excitante, tem um potencial enorme, você pode fazer muita coisa com robótica. Os trabalhos que eu tenho feito hoje, eu necessito de médico, de engenheiro, de arquiteto, pessoa de design, engenheiro eletrônico, engenheiro de software. É muito difícil você conseguir lidar com todas as pessoas de nível completamente diferente, né? Então você começa a ter uma dificuldade de liderança, de como, se você vai liderar, por exemplo, se você é especialista em software, você vai liderar uma equipe de software, é muito fácil as pessoas te respeitarem porque você conhece muito bem software, né? Agora imagine um especialista de software liderar médicos. Eu não entendo absolutamente nada de medicina, eu bombei na faculdade no vestibular em biologia, que eu simplesmente não estudei nada em biologia. Eu fiz colégio técnico na Unicamp e não tive nada em biologia. Não sei nada de biologia, estou conversando com médicos que são muito especialistas em biologia humana, eu não consigo entender muitas coisas que ele fala, né? Agora estou começando a entender o que eu estou estudando, né? Você tem problemas muito difíceis para resolver e você tem e hoje você tem uma vantagem, você tem uma tecnologia, um hardware bem acessível, o custo está bem acessível que nós podemos trabalhar, né? Quais são os desafios que a Microsoft vê, né? Por exemplo, hoje é muito complexo e tem muitos recursos que são necessários para você construir um robô. Não é fácil construir um robô. Você tem uma grande dificuldade de você utilizar reusabilidade. Como você vai reaproveitar os conhecimentos que você já obteve em outros robôs? Como você vai providenciar segurança, confiabilidade do sistema? Por exemplo, o robô não pode dar boot. Imagina um robô que está operando o ser humano, travou o robô e vai reiniciar. Não tem como fazer isso. Ele tem que ser confiável. Você vai confiar a vida do seu filho a um robô? Como você vai garantir que ele funciona adequadamente? As ferramentas e as tecnologias que a gente tem de robótica ainda são muito limitadas. Acho que nós estamos ainda na pré-história da robótica. Ainda falta muita coisa para a gente poder trabalhar efetivamente com robótica. Nós temos poucas opções de escolha. Poucos fornecedores criam ferramentas positivas para a robótica. Nós temos uma dificuldade de compartilhamento e transferência de skill, né, de conhecimento de uma área para outra, né? Eu consegui falar com o engenheiro, eu como engenheiro, falar para o médico o que nós sabemos de controle de automação comercial, automação industrial, e o médico falar aquilo que ele entende de biologia humana para o engenheiro, é algo muito difícil de acontecer.
Para nós conseguirmos, nós precisamos que tanto os dois eles abaixem bem o nível, tipo, que são reconhecidamente top na sua área, eles têm que virar aprendiz na outra área para conseguir conversar com a pessoa da outra área e ter um diálogo aceitável, né? Isso se refere muito ao orgulho das pessoas, é difícil você conseguir isso. Graças a Deus eu consegui com alguns médicos, mas foi uma tarefa muito difícil, né? Eu lembro das primeiras reuniões que eu fui com os médicos, né, eles me esnobavam muito, né? Chegavam sempre, o que você está querendo fazer aqui, né? Você sabe como faz uma operação? Você sabe como que você injeta um material dentro da pele humana? Eu não sabia nem que a pele era feita em camadas, para mim era tudo uma coisa só. Então comecei a que aprender coisas, noções básicas de primeiro ano de biologia para poder conversar com os médicos, né? Hoje já está mais fácil e está bem interessante, está uma conversa bem bacana. Bom, o que o Robotic Studio é? Ele tem um runtime, que é a única coisa que você precisa para trabalhar com o Robotic Studio na aplicação comercial, é o runtime, que tem um módulo de concorrência e a infraestrutura de serviços. Esse é o módulo que você manda para o cliente, ele é gratuito, né? A gente já vai ver a questão de preço daqui a pouco dele. Ele tem as ferramentas de construção, de autoração do sistema, né? Tem a ferramenta de simulação e o Visual Programming Language, que você pode criar um sistema robótico a partir do zero. E você tem um serviço, você tem um serviços, vários modelos de robô que já estão prontos, que você consegue rapidamente criar, que você consegue aprender e criar um novo sistema, né? Como é feito um robô? O robô é sempre feito um conjunto de sensores, sensor de pressão, sensor de infravermelho. Esse sensor, ele manda isso para um sistema de orquestrador que vai acionar algum atuador, pode ser uma mensagem, um motor. Esse orquestrador, de acordo com a mensagem que ele recebeu dos sensores, ele vai processar essa mensagem, decidir o que deve ser feito e passa a informação para o motor. O grande forte do Robotic Studio é o sistema de orquestração dele. Ele funciona muito bem, é muito fácil você tanto capturar sinais dos sensores quanto enviar informações